Olá, meus amigos, um feliz sábado para todos vocês e de maneira mais especial ainda, um feliz sábado para as 10 igrejas do distrito do Una. Esse distrito que é um distrito muito especial para mim, porque quando eu era criança, adolescente, frequentei aqui a igreja do Una, frequentei o Carmelândia, também tive muitas atividades com amigos dos clubes ali no Jaderlândia, no Machado de Assis. Então é um distrito que realmente deixou marcas profundas na minha vida. E fico feliz em voltar aqui nesse distrito, nesse dia tão especial, o Dia do Jovem Adventista. E olha, não é porque a gente queria, mas hoje todos nós estamos em casa comemorando esse dia. Mas também não é porque a gente está em casa que a gente não vai comemorar esse dia tão feliz. Então, se você está em casa agora e puder olhar para quem está do seu lado, diga assim: Feliz Dia do Jovem Adventista. E se Deus quiser, no próximo ano, a gente vai poder comemorar esse dia dentro das nossas igrejas. E meu amigo, esse dia só é especial porque um dia você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Esse dia só é especial porque um dia você deixou a igreja adventista entrar na sua casa. E esse dia só é especial porque você também faz parte desse povo que é o povo especial. E sabe por que também nós estamos comemorando tanto esse dia? Porque nós temos a palavra do nosso Deus na nossa vida. Inclusive eu estou com uma Bíblia aqui dos jovens, é a Bíblia do Caleb. E esse ano nós teremos 6.000 Calebes aqui na região da Grande Belém, também no estado do Amapá. E eu aposto que só aqui no distrito do Una nós teremos perto de 300 Calebes envolvidos na missão. Talvez de maneira presencial ou de maneira virtual, mas o importante é você cair na missão e cair para a pregação do Evangelho. Então, vamos abrir a palavra do nosso Deus. E de onde você estiver agora, eu convido você a fechar seus olhos, para que a gente possa pedir a bênção de Deus e também a presença do seu Santo Espírito no culto desse sábado, no culto dessa manhã. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos presenteou como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E te agradecemos por esse dia tão importante. E agora, nosso Deus, nós temos 2 pedidos. O primeiro pedido, Senhor, é o que já clamamos muitas vezes, pela saúde dos nossos amigos, parentes, pela saúde dos nossos queridos. Quando a humanidade passa por essa crise que parece que não conseguimos olhar uma luz no final do túnel. Mas, nosso Deus, nós colocamos a esperança em Ti. E queremos colocar esse pedido tão especial em Tuas mãos. O nosso segundo pedido, nesta manhã, é que a presença do Teu Santo Espírito possa estar conosco. Nós estamos longe da igreja, dos nossos irmãos, mas nós estamos perto da Tua palavra. E queremos pedir o Teu Santo Espírito em nosso meio. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Marcos. O livro de Marcos, ele foi escrito por um jovem. E interessante que Marcos, ele começou a trabalhar muito cedo na pregação do Evangelho. E Marcos, ele parecia ser um jovem que gostava de ação. Tanto que, se você lê o livro de Marcos, é um capítulo pequeno, só tem 16 capítulos. Aliás, um livro pequeno com 16 capítulos. E olha, tem muitos jovens que estão me assistindo hoje que gostam de filmes de ação. Talvez se o livro de Marcos fosse um filme,
esse também seria um filme de ação. Porque Marcos, ele era um jovem que ele se ligou em todas as ações que Jesus fazia. Ele não parou nem para contar alguns detalhes, assim como o nascimento de Jesus. Se você perceber, no livro de Marcos, no capítulo 1, Jesus já está trabalhando, Jesus já está fazendo alguma coisa. E agora, eu chego no capítulo 5, e eu quero ler para vocês uma história muito conhecida que está no verso 21. Abra sua Bíblia aí na sua casa, no capítulo 5, no verso 21, e nós vamos tirar lições maravilhosas desse texto, que diz assim, vou ler na Bíblia dos Calebes: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, acumulou-se ali uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se insistentemente e lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E o verso 24 é um dos versos mais curtos, que diz o seguinte: e Jesus foi com ele. Essa é uma história interessante e com certeza você já viu alguém pregar sobre essa história. Essa história começa a me chamar a atenção porque em um livro chamado Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que de onde Jesus estava para a casa de Jairo não era muito longe, mas tinha tanta gente no caminho, tanta gente ali no meio, era uma multidão. E você sabe, quando a gente lê as histórias de Jesus, nós percebemos que ele sempre está cercado por essa multidão. E sabe ainda de uma coisa? Quando o povo saía para seguir Jesus, tinha gente de tudo quanto era jeito. Um exemplo, tinha pessoas que estavam ali só por interesse, sabia? Olhava para a mulher em casa de manhã e falava assim: mulher, vamos seguir Jesus? De repente hoje a gente come pão e peixe de graça. Tinha gente que seguia Jesus só para criticar Jesus. Você lembra das histórias? Tinha gente que seguia Jesus só por curiosidade. Você lembra que Zaqueu era tão curioso que subiu numa árvore? Mas também tinha gente que seguia Jesus de coração. E a Bíblia diz que agora Jesus estava numa multidão dessa, com todos os tipos de pessoas que eu falei para vocês. E a multidão agora foi cortada por um homem. Como é o nome do homem? Jairo. E a Bíblia diz que Jairo se aproximou de Jesus, um homem fino, de porte elegante, rico. Ele olhou para Jesus e foi direto no seu pedido: Senhor, a minha menina está em casa doente. E numa época dessa que nós estamos vivendo, nós sabemos perfeitamente o que é uma pessoa doente precisando de um socorro médico. E ele continuou: a minha menina está em casa doente, mas se o Senhor for lá em casa, a minha menina será curada. A Bíblia diz que Jesus imediatamente atendeu o pedido de Jairo e começou a ir para a casa dele. Só que, como eu falei para vocês, era uma grande multidão cercando Jesus. E você já andou no meio da multidão? Olha, eu já tive a oportunidade de ir numa feira. E com certeza você já foi numa feira no domingo de manhã comprar um peixe, comprar um tambaqui. É tanta gente que às vezes a gente não consegue dar 2 passos. E a história conta que para a casa de Jairo, Jesus ia andando lentamente. E diz o livro Desejado de Todas as Nações, que cada passo que Jesus dava, ele curava um cego, um aleijado, um leproso, um coxo. E sabe quem era que via tudo isso? A Bíblia diz que Jairo via tudo isso. E no coração dele, ele alimentava a seguinte esperança: nossa, se Jesus está curando esse povo aqui na rua, quando chegar lá em casa, ele também vai curar a minha menina. Só que nesse caminho para a casa de Jairo, acontece outra história que também é muito conhecida sua. Quer ver? Leia comigo o capítulo 5, e agora o verso 25, que diz assim: aconteceu que certa mulher, que vinha sofrendo 12 anos de uma hemorragia, nesse dia essa mulher entrou na multidão.
querendo a cura, mas antes dela sair de casa, ela já tinha conversado com ela mesma, dizendo o seguinte: hoje eu não preciso conversar com Jesus, eu não preciso ouvir nenhuma parábola, eu não preciso bater papo com os discípulos. Aquela mulher, com uma fé incrível que ela tinha, dizia algo: eu só preciso de uma coisa, de quê? Só tocar em Jesus. E a Bíblia diz que ela caiu naquela multidão também, e você já sabe como a multidão estava. E olha, eu gosto dos detalhes do espírito de profecia. Quando Ellen White diz que aquela mulher tentava, esticava o braço, tentava tocar em Jesus e não conseguia. Sabe o que ainda diz a história? Que era mais fácil aquela mulher voltar para casa com o braço doente do que com a cura que ela estava buscando. Eu já assisti jornais onde eu vi que pessoas foram pisoteadas pela multidão. Não sei se você já viu histórias assim, mas a multidão aperta, mas aquela mulher decidida, e a Bíblia diz que de repente, eu não sei como ela fez isso, ela estendeu o braço de tal maneira e tocou em Jesus. E diz a Bíblia o que aconteceu. Leia comigo, no capítulo 5, no verso 30, diz o seguinte: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, Jesus fez uma das perguntas mais conhecidas do Novo Testamento. Qual foi a pergunta? Ele perguntou: quem me tocou? E a Bíblia diz que quando Jesus perguntou: quem me tocou? Você lembra que os discípulos tentaram responder ali para Jesus? Jesus nem deu moral para eles. Sabe por que Jesus estava perguntando? A Bíblia diz que aquela mulher sentiu no corpo dela que ela estava curada. E quando ela sentiu no corpo que o milagre tinha sido feito, olha, partiu casa. E Jesus perguntando: quem me tocou? E sabe, você está esquecendo de uma coisa. A história não é daquela mulher. A história é de quem? É de Jairo. E agora Jairo olhando tudo aquilo ali e Jesus perguntando: quem me tocou? Eu pergunto para você, será que Jesus queria envergonhar aquela mulher? E dizer assim: me tocou, recebeu o milagre, volta, tem que pagar. Porque tem gente por aí que até cobra esses milagres. Não, Jesus não queria nada disso. Quando Jesus perguntou: quem me tocou? E aquela mulher, lá no meio da multidão, levantou a mão e disse assim: Senhor, fui eu que te toquei. Queridos, sabe o que aconteceu ali? Você conhece a história diz que aquela mulher era muito conhecida naquela região e que ela já tinha gasto muito dinheiro com muitos médicos ali daquela cidade. E o Espírito de Profecia diz que a maioria desses médicos estavam naquela multidão naquele dia. E quando ela levantou a mão e disse: Senhor, fui eu que te toquei e eu estou curada. Queridos, ali foi vergonha para os médicos e Jesus ficou conhecido como o médico dos médicos. Sabe, queridos, só que a história não é daquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus, caminhando para a casa de Jairo, olha o que aconteceu. Leia comigo agora o capítulo 5 e o verso 35 diz o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, a quem disse: Jairo, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Os empregados da casa de Jairo chamaram Jairo e falaram: Jairo, vem cá, deixa eu te falar, não adianta Jesus ir mais lá na tua casa, a menina já morreu. E aí eu te pergunto, Jairo tinha motivo para ficar chateado com Jesus, sim ou não? Tinha. E se fosse eu e vocês, também a gente ficaria muito chateado com Jesus. Porque a gente, muitas vezes, a gente é brabo, não é assim? Talvez se fosse eu, se fosse você, a gente ia olhar para Jesus e ia falar: está vendo só, Jesus? O Senhor ficou curando um cego, um aleijado, um coxo, aí depois o Senhor virou para a multidão e ficou perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? Se o Senhor tivesse ido direto lá para casa, a minha menina não teria morrido.
Aí você fala, nossa pastor, você exagerou. Mas às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente joga na cara até o culto de quarta-feira que a gente vai. Tem irmão que olha e fala assim, eu dou até o dízimo. Sabe qual foi a atitude de Jairo? A Bíblia diz que ele manteve a calma e continuou guiando Jesus para a casa dele. Quando eles chegaram na casa de Jairo, diz aí no capítulo 5, o verso 38, diz assim, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o quê? Um alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Deixa eu explicar esse verso para vocês. Naquela época, bem diferente dos nossos costumes de hoje, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo. E quando um amigo, um querido nosso morre, é natural que a gente chore, a gente clama, a gente sofre. Naquela época era diferente esse costume. Quanto mais dinheiro a família do morto tinha, mais pessoas eles iam contratar para chorar naquele funeral. Então as pessoas trabalhavam até com isso. Perguntavam assim, irmão, qual é a tua profissão? Pastor, eu sou chorão de funeral. É mesmo? Era uma profissão. Tanto que no Antigo Testamento Deus chama a atenção do povo e fala assim, vocês estão parecendo as choradeiras de Israel. Vocês choram com os olhos, mas vocês não choram com o coração. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, estava aquele alvoroço, as pessoas chorando, gritando, clamando, e tudo por dinheiro. A prova disso é que quando Jesus falou que a menina estava apenas dormindo, eles riram. E você, como eu, já foi em muitos funerais e sabe muito bem que podemos contar a melhor piada ali naquele momento que não vai ter motivos para risos. Queridos, aqui eu já tiro uma lição. Quando Jesus entra numa casa, Jesus entra para acabar o alvoroço que Satanás fez ali. Jesus, quando entra numa casa, ele entra para ressuscitar aquilo que Satanás matou e destruiu. E diz agora, a última parte dessa história, no capítulo 5, e leio contigo agora o verso 41. Jesus ali na presença dos pais, Jesus diz no verso 41, tomando pela mão, disse, menina, eu te mando, levanta-te. O que diz agora o verso 42? Imediatamente a menina se levantou. E essa garotinha, a Bíblia deixa claro, que tinha 12 anos. Uma história muito conhecida. E eu decidi pregar essa história para você, por causa da época que nós estamos vivendo e por causa do dia que nós estamos comemorando. E algumas lições eu posso tirar aqui. A primeira lição que eu tiro para você, jovem adventista, sabe o que essa história me ensina? Que o meu tempo não é o tempo de Deus. Que o tempo de Deus é diferente do meu. Às vezes você está clamando por uma bênção, irmão, há 10, 20 anos, e você olha para o céu e fala, por que não recebi ainda? É porque o teu tempo é diferente do tempo de Deus. É diferente, querido. Quanto tempo aquela mulher teve que esperar? 12 anos. Jairo esperou a filha falecer. O propósito de Deus é diferente dos nossos. Agora, se você tivesse nessa história, se você fosse um dos personagens, quem você seria? Você seria aquela mulher que nós não sabemos nem o nome? Ou você seria Jairo? Como assim aquela mulher? Aquela mulher, ela desceu de casa e ela agora caiu naquela multidão para tocar em Jesus. Lembra? Eu contei os detalhes para vocês. Será que você parece com aquela mulher que está indo buscar a direção de Jesus, quer tocar em Jesus, mas algumas coisas estão te atrapalhando de ver, de tocar em Jesus? E sabe o que me chama a atenção nessa história? Quem atrapalhava aquela mulher eram os próprios seguidores de Cristo. Então, aquela mulher não desistiu. Aquela mulher,
encarou aquela multidão, cortou aquela multidão, empurrou aquela multidão, mas só voltou para casa depois que tocou em Jesus. Então eu quero te dizer o seguinte, jovem adventista do 7º dia do distrito do Una, não vai sair da igreja porque o irmão te olhou de cara feia. A cara feia do irmão é assim mesmo. Quando Jesus voltar, ele vai transformar no abrir e fechar a cara do irmão. Tem gente que diz assim, eu saí da igreja por causa do irmão. Não, nada pode tirar da igreja o exemplo é essa mulher. Vai lá, empurra essa multidão, toca em Jesus e volta para casa curado. Ou será que você nessa história é parecido com Jairo? Que Jesus precisa entrar na sua casa e acabar o alvoroço que Satanás fez ali. Aí você fala, pastor, lá em casa não morreu nada não, como morreu na casa de Jairo. Mas às vezes na sua casa, jovem, já morreu o relacionamento com os pais, já morreu um casamento, já morreu o culto, já morreu o pôr do sol, já morreu a leitura da Bíblia. E Jesus quer entrar na tua casa e acabar o alvoroço, esse alvoroço que Satanás está fazendo. E queridos, eu te digo ainda mais uma coisa. Você pode se colocar como Jairo ou como essa mulher que não sabemos o nome. O nosso Deus é tão poderoso que Ele pode te ouvir, Ele pode te curar e Ele pode permitir que você saia da multidão feliz e salvo. Sabe, queridos, histórias como essa, elas continuam trazendo esperança de salvação para cada um de nós. Eu não sei quanto tempo tu está esperando uma bênção, ainda mais nesse ano de pandemia, mas eu quero te dizer que a tua esperança em Cristo Jesus tem que ser maior do que a esperança que você tem em uma vacina hoje. Que a tua esperança em Cristo Jesus seja maior do que o sofrimento que você possa estar passando hoje. Porque o mesmo Deus que curou aquela mulher, o mesmo Deus que entrou na casa de Jairo, é o mesmo Deus que nós estamos servindo aqui no distrito do Una. E olha, uma coisa é certa, o choro pode durar uma noite, diz a Bíblia, mas a alegria virá de manhã. Essa é a promessa que a gente carrega. A gente carrega a promessa que Deus diz assim, olha, se os fardos estão tão pesados aí onde você está morando, eu faço uma troca com vocês, como diz o livro de Mateus. Toma o meu jugo que é suave e leve. Sabe por quê, queridos? Porque esse Jesus vai voltar. E vai levar você com histórias parecidas como daquela mulher. E vai levar você para o céu com histórias parecidas com a de Jairo. Mas o grande passo que você tem que dar nesse momento é dizer o seguinte, Senhor, eu preciso de Ti, como precisou aquela mulher, como precisou Jairo, e eu não vou desistir, porque eu sei que no tempo certo o Senhor vai abrir as portas e vai trazer a salvação para a minha vida. Não sei aonde você está sentado agora assistindo esse culto. Talvez até numa rede, no sofá, deitado na cama. Talvez está assistindo até num horário diferente do horário que foi o culto. Mas eu quero fazer um apelo para você, jovem adventista, para você, meu irmão adventista. Vamos nos apegar mais a Deus. Não vamos desistir. Amigos nós irão perder a vida, como alguns já perderam, como a filha de Jairo perdeu. Mas nós não podemos perder a fé em Cristo Jesus. E de onde você estiver agora, eu pergunto, você aceita esse Cristo como a maior esperança para a tua vida? Você, jovem, ao usar esse uniforme, ao usar a camisa que diz chegou a hora, quer dizer também, Senhor, chegou a hora de eu estar mais perto de Ti e confiar plenamente em Ti. Aonde você está, eu pergunto, você aceita? Pode levantar a mão aonde você está, você aceita? Eu aceito. E eu quero fazer uma oração contigo agora. E que nessa oração, se você puder ficar pertinho aí da sua família, se coloque dentro dessa história. Mas se coloque dentro dessa história dizendo o seguinte, a salvação já alcançou aqui a minha casa.
a salvação já alcançou a minha família. Sabe por quê? Porque diz Apocalipse capítulo 3, o verso 20. Lembra da história? Eis que estou à porta e o quê? E bato. Já que está todo mundo em casa, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Agora vamos lembrar da história de Jairo? Entrarei na sua casa, acabarei o alvoroço que Satanás fez ali. E aí, queridos, será só bênção na tua família. Posso orar com você? Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, o nosso desejo era estar na igreja, era olhar os nossos irmãos de perto, era abraçar, era apertar as mãos, era ouvir a tua palavra, Senhor, dentro do templo. Mas nós não podemos, Senhor. Mas nós te agradecemos porque a tua palavra, mesmo com a igreja fechada, ela entra em corações abertos e enriquece a nossa alma, Senhor. Aqui eu estou falando para irmãos que precisam da tua ajuda, que talvez estão desanimados por alguma questão, algum assunto que aconteceu na vida. E nosso Deus, que essa pessoa não desista, toque em Jesus Cristo e volte para casa curado, motivado para a salvação. Ou talvez, Senhor, estou pregando para pessoas parecidas com Jairo, que precisa que o Senhor entre na casa, ajuste situações ali difíceis. Senhor, atenda a oração desses meus irmãos e que cada jovem adventista continue sendo uma bênção nesse mundo cheio de tempestades. Toma, Senhor, em tuas mãos o distrito do UNA, essas 10 congregações, os seus líderes e os seus jovens. Abençoe a administração do pastor Mauro e a sua família. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e te use grandemente nesse mundo que é diferente do que nós estávamos acostumados a viver, mas é assim porque também você é diferente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.